vai expor cerca de 250 quilômetros, que vão de Cascavel a Guarapuava. Tá? É uma ferrovia hoje com tola métrica, que é 1 metro, como todo o sul do país, a distância dos trilhos. Mas é uma ferrovia moderna, que tem pouco menos de 30 anos. Uma ferrovia em operação hoje em dia, que a principal carga hoje é o contêiner frigoríficado e o granel, né? De soja, milho, farelo. Mas também transportamos outros produtos como gás industrial, como cimento, inflamável, como próprio diesel também, Então, assim, a gente tem fertilizante no sentido de importação também, obviamente, óleo vegetal. Então, nós temos uma série de funções de transporte de produtos que a Ferroeste hoje tá? Mas o foco hoje mais de 70% do transporte da empresa é de granel, produtos grelhados, principalmente o soja. Tá? Então, basicamente, hoje a nossa operação, nós somos uma ferrovia moderna, que ela é recém-construída, ela tem menos de 3 décadas de construção, de operação, mas o potencial dela, teoricamente, não é totalmente utilizado. Hoje a ferrovia construída ela tem uma capacidade de 5 milhões de toneladas por ano, mas não operacionalizamos hoje nem 1 milhão de toneladas. Tá? E por que isso? Então, porque existem hoje grandes dificuldades e gargalos para que a gente chegue até o porto e, consequentemente, a gente viabilize esse volume maior. Hoje, a partir de Guarapuava, a concessão é de uma ferrovia privada, que é a Rumo Logística, a antiga LL, e nós temos bastante gargalos nesse trecho, principalmente entre Guarapuava e Ponta Grossa, Desvio Ribas. Além de ter uma serra nesse trecho, é um trecho muito antigo, tá? Onde ele tem uma má conservação de décadas, e temos uma velocidade média comercial muito baixa, e como ela foi construída há muitos anos, esse trecho ele possui raios de curvas muito pequenos, ele possui rampas muito altas, então é um trecho muito complexo, um trecho com muitas dificuldades operacionais, que por conta disso aumenta muito o ciclo de transporte desse modal nessa região. Então, para a gente acessar o porto de Paranaguá, a dificuldade é muito grande porque passa por esse trecho, então acaba praticamente inviabilizando o trecho como um todo, quando você tem a origem em Cascavel e o destino final, o porto de Paranaguá. Então, por conta dessas dificuldades, desses gargalos históricos nesse trecho, o Estado, ele fazendo uma análise hoje do cenário logístico hoje paranaense, verificou-se claramente que existe uma dificuldade hoje de se descer volume, principalmente graneleiro, do oeste paranaense para o porto de Paranaguá, principalmente, com frete reduzido, ou via modal ferroviário, que a gente sabe que ele é muito mais viável do que um frete rodoviário. A gente sempre fala que são 3 benefícios, não só a parte financeira, que obviamente o frete ferroviário ele tem um ganho sobre o rodoviário, mas também a parte ambiental e a parte social, a redução de gás carbônico, redução de acidentes, enfim. Então são 3 pontos principais que fazem o modal ferroviário ter ganhos muito maiores quando você compara com o modal rodoviário. Então, estrategicamente para o Estado, era muito importante buscar um projeto que efetivamente solucione esse problema, esse gargalo logístico que existe hoje no oeste paranaense. Então, eu já vou entrar na questão do projeto. E quando você analisa um pouco de números um pouco mais amplos, mais genéricos, a gente tem que hoje o porto de Paranaguá ele tem uma movimentação próxima de 53 milhões de toneladas por ano, tá? Desde a exportação quanto a importação, movimentação geral do porto de Paranaguá. Dessas 53 milhões de toneladas, só 9 milhões de toneladas vem via ferrovia, entre 9 e 10 milhões de toneladas. Cerca de 19% apenas de toda a movimentação do porto de Paranaguá é via ferrovia. Então isso claramente demonstra uma inversão da matriz de transporte do Estado. Obviamente o modal ferroviário deveria ser predominante e não ser a menor fatia. E quando a gente analisa ainda o oeste do Paraná, qual que é a nossa visão? Dessas 9 milhões e meio de toneladas que descem sobre via modal ferroviário para o porto de Paranaguá, só 500 mil toneladas são originadas ou destinadas ao oeste do Paraná, região de Cascavel. Todo o restante é do norte do Paraná, região de Maringá, de Londrina. Então, assim, a gente tem, apesar de baixo, mas na fatia ferroviária, uma predominância acima de 95% do norte do Paraná, atendido pelo modal ferroviário,
e na matriz ferroviária do Oeste Paranaense a gente praticamente não é atendida. Tá? Praticamente vamos dizer que não existe. Apesar de termos uma ponta, que é Cascavel-Guarapuava, representando uma ferrovia moderna. Então, por conta disso, o Estado estrategicamente começou a elaborar e buscar projetos que efetivamente gerassem um ganho logístico para os produtores e para a região Oeste Paranaense. Então, a partir daí que veio a ideia desse novo projeto. Então, eu vou entrar agora na questão do projeto. Basicamente, o que ele é? Hoje, busca-se a desenvolver uma nova ferrovia, um traçado moderno, mas que pega uma amplitude maior realmente de demanda, desde o Mato Grosso do Sul até o litoral do Paraná, pegando tanto o Porto de Paranaguá quanto o futuro Porto de Pontal do Paraná. Então, essa ferrovia completa teria 1.000 quilômetros, tá, de extensão. Então, ela absorveria praticamente toda a demanda do Oeste Paranaense, do sul do Mato Grosso do Sul, região de Dourados, de Maracaju, e também demanda do Paraguai e da Bolívia. Tá? Então, hoje a gente entende que a demanda na região é muito grande. Tá? Estudos indicam volumes próximos de 40 milhões de toneladas quando você analisa toda essa região. Então, a gente diz que é uma ferrovia que já nasce com a sua capacidade, com toda a sua demanda já na região. Você, obviamente, vai buscar novas demandas com o passar do tempo, mas de início, toda a demanda já existe para ela. Tá? Então, ela já nasce com a sua demanda na região. Então, basicamente, como que se desenvolveu esse projeto? Então, a ideia dele era de basicamente o quê? Temos a concessão hoje ferroviária, o Estado já possui essa concessão de Dourados, Mato Grosso do Sul, até Guarapuava. Tá? Essa extensão já é de posse do Estado, é uma concessão de 90 anos, então a gente tem mais de 60 anos pela frente ainda, tá? Até 2079, o prazo da concessão da Ferroeste. E de Guarapuava ao litoral do Paraná, é unicamente a responsabilidade do Estado gerar uma concessão estadual. Tá? O Estado, fazendo decreto, determina essa concessão estadual. Então hoje nós teríamos duas concessões. Uma concessão de posse do Estado, uma concessão federal, de Dourados, Mato Grosso do Sul até Guarapuava, e uma futura concessão estadual de Guarapuava ao litoral do Paraná. Então essas duas concessões seriam subconcedidas pelo Estado para um interessado que teria que construir os trechos de Dourados até Cascavel e de Guarapuava até o litoral do Paraná, dar a manutenção e, obviamente, tocar a operação até o final de sua concessão. Então seria um modelo de licitatório que seria gerado para que investidores construíssem e operassem essa ferrovia, que obviamente seria uma mudança para a economia paranaense, né? Seria um marco muito importante. E agora um pouco mais detalhado como está esse processo. Então, baseado nesse modelo que o Estado pensou, foi aberto uma PMI, um processo de manifestação de interesse, onde investidores eles demonstram oficialmente o interesse em desenvolver o projeto, o estudo do EVTEC, a gente fala, o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental dessa ferrovia, tá? Sem nenhum ônus, sem nenhum custo para o Estado. Então eles desenvolvem esse projeto, é um projeto orçado em próximo de 25 milhões, tá? E ao final dos estudos, do trabalho, eles entregam esses estudos para o Estado, esse EVTEA, que vai embasar uma futura licitação que você vai permitir que interessados, independente seja capital nacional ou investidores internacionais, eles entrem e participem dessa licitação através de um consórcio para efetivamente construir essa ferrovia e permitir que a gente escoe toda essa produção, essa demanda que existe hoje, que praticamente nenhum percentual dessa demanda é escoada via modal ferroviário. Tá? Então, essa PMI foi lançada, nós tivemos 6 interessados, sendo que a comissão validou tecnicamente apenas 4 consórcios, então permitiu que 4 consórcios estudassem efetivamente, desenvolvessem esses estudos nesse projeto dessa nova ferrovia. Esses estudos já estão em andamento, tá? Eles têm até o dia 9 de dezembro, então são 270 dias para eles entregarem os estudos completos, os EVTEAs, o EVTEA do projeto. A gente dividiu esse projeto em 5 etapas, então a gente já está hoje na segunda etapa desse projeto, já foram iniciados os estudos de traçados preliminares, os estudos de demanda, os estudos de mercado. Então a gente já está numa fase avançada do projeto já, e a gente espera que até o final, a primeira quinzena de dezembro, esses projetos sejam entregues para o Estado, e efetivamente um dos projetos
aquele que o melhor tecnicamente for apresentado vai ser, obviamente, a opção do Estado, vai ser escolhido, e futuramente, na licitação, o ganhador da licitação vai reembolsar esse consórcio pelo desenvolvimento dos estudos, no máximo em 25 milhões. Então, essa foi a metodologia que o governo apresentou e propôs para que a gente apresentasse os estudos. Foram feitas várias reuniões com o público, com a população em geral, tanto em Dourados, Mato Grosso do Sul, quanto em Cascavel, em Guarapuava e em Curitiba. Tá? Foram feitas então, consultas públicas antes de liberar a PMI para absorver todas as necessidades, o pleito da comunidade, dos empresários, das cooperativas, enfim, todos aqueles que são interessados e vão ser, obviamente, interferidos pela essa nova ferrovia. E a partir daí, então, soltamos a PMI, que foi um sucesso muito grande para o Estado, tá? Esses 4 consórcios. São consórcios que têm também não só capital nacional, tem capital francês, espanhol, chinês e americano também dentro desses consórcios. E efetivamente, então, a gente está acompanhando de perto, obviamente, o desenvolvimento desses estudos, e até o final do ano a gente aguarda a conclusão dos estudos, que futuramente a gente espera até o final do primeiro semestre de 2019, vai embasar o Estado para essa licitação que vai permitir o desenvolvimento dessa nova ferrovia. Tecnicamente, essa ferrovia corresponde então a 1.000 quilômetros, tá? Sendo que 250 quilômetros já estão construídos, mas vão ter que ser atualizados de acordo com a nova tecnologia, de acordo com a nova bitola, enfim, com todos os parâmetros técnicos dessa nova ferrovia. Mas já é um trecho construído hoje operacional. Então é uma ferrovia de 1.000 quilômetros, muito provavelmente em bitola larga, né, tem uma capacidade por eixo maior, então vai ser uma ferrovia bem moderna, com raios de curvas no mínimo de 500 metros, a gente imagina, então são raios de curvas maiores, inclinação menores, a gente imagina entre 1,8% e 2,5%, então são dados técnicos que permitem que a gente tenha uma velocidade média comercial maior nessa nova ferrovia, um ciclo de vagões, de locomotivas nesse trecho dessa malha ferroviária reduzido, que obviamente aumenta a eficiência da ferrovia. Então é uma ferrovia moderna que vai obviamente trazer muito ganhos para o Estado e vai permitir a gente escoar hoje essa demanda que a gente tem hoje no oeste do Paraná, Paraguai, Bolívia e sul do Mato Grosso do Sul. Então basicamente esse é um pouco o contexto dessa nova ferrovia, que o Estado buscou essa nova concepção logística para a região oeste, que obviamente não vai haver também, hoje a gente vê claramente 2 polos de demandas no estado, tá? O norte do Paraná tem uma grande escala de produção granileira e o oeste paranaense. Então a gente já tem hoje uma ferrovia sendo atendida, uma região sendo atendida pela ferrovia, que é o norte do Paraná, algo em torno de 9 a 10 milhões de toneladas ano, escoados para o Porto de Paranaguá. Então estamos criando mais um modal ferroviário, mais um eixo de escoamento de produto, mas via oeste paranaense. Então são 2 eixos de produção que vão trabalhar independentemente, em paralelo, sem um prejudicar o outro, gerando um polo de crescimento realmente para a região, para o oeste do Paraná e obviamente para o estado como um todo. Tem também um estudo em paralelo no estado, aí é um outro processo, tá? Não tem a ver com essa PMI exatamente, mas que a gente também tem acompanhado, onde é o estudo que você já citou no início da nossa conversa em relação ao trem pé vermelho. Então, existem também os estudos para a elaboração da viabilidade técnica, econômica e ambiental dessa região, dessa ferrovia, focado efetivamente no transporte de passageiros, né? Então, a ferrovia do trem pé vermelho, os estudos estão em andamento, o Estado tem olhado muito delicadamente, com prioridade nesse projeto, e aí sim, hoje eu diria que é o principal projeto do Estado focado no transporte de passageiros pelo modal ferroviário. Essa ferrovia do oeste paranaense inicialmente seria mais focada no transporte de cargas, mas com certeza seria um marco muito grande para a economia do estado do Paraná.